Boa noite, gente. Eu e a Patrícia, nós vamos iniciar a apresentação do estágio 2, anos iniciais do ensino fundamental. Nosso professor, Joel Luiz Correia. Identificação da pesquisa, o nosso tema. As metodologias de ensino e o desenvolvimento da imaginação e do pensamento criativo nos anos iniciais do ensino fundamental. Área de concentração. Metodologias de ensino. Nome do programa de extensão. Metodologias e estratégias do ensino-aprendizagem. Nome do projeto de extensão. Abstração, memorização e raciocínio com jogos de tabuleiro. Nome do produto virtual, trilha pedagógica. O objetivo geral da nossa pesquisa. Investigar as metodologias de ensino utilizadas nos anos iniciais do ensino fundamental, que possibilitam o desenvolvimento da imaginação e do pensamento criativo. A nossa pesquisa foi baseada na mudança da rotina escolar do aluno, quando ele deixa a educação infantil, que é a fase escolar onde ele tem o maior acesso à aprendizagem através do lúdico, e quando ele se depara no ensino fundamental, ele tem um choque de realidade. Inicia a mudança da rotina escolar e, inclusive, ele se separa da ludicidade, porque a gente sabe que algumas escolas, nessa fase escolar, adotam a tradicionalidade da rotina, deixando o lúdico de fora. A nossa citação é de Albert Einstein, onde ele diz: a imaginação é o mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso e dando origem à evolução. Então, a base da nossa pesquisa, através dessa citação, foi para tentar entender que o estímulo à imaginação e ao pensamento criativo, ele deve acontecer em todas as fases escolares, e não somente na educação infantil. Inclusive, utilizar dessa aprendizagem através da imaginação, não somente de uma forma limitada aos currículos escolares, e sim para torná-lo capaz de encarar o futuro. Então, a gente pode compreender que a imaginação e o processo criativo ela tem que ocorrer desde a fase inicial até a fase final, inclusive quando ele já estiver na fase adulta. A nossa fundamentação teórica é de Macedo, onde ele afirma a necessidade de recuperar o sentido do jogo na escola e na vida, propondo que a escola adote uma postura menos rígida, menos instrumental, que se permita que os professores e alunos sejam criativos, que tenham prazer e se sintam no gozo da construção do conhecimento. As nossas vivências do estágio começaram pela pesquisa bibliográfica. Então, o meu pai, ele é uma pessoa que gosta muito de ler, ele sempre foi assinante de revistas e jornais, e eu comentei com o meu pai e a minha mãe, que moram no Rio Grande do Sul, sobre o tema do nosso estágio, e ele me enviou uma reportagem da revista Veja, de 1986, com uma pesquisadora chamada Erika Landau, que é doutora em criatividade, e ela é israelita, e ela tinha, né, porque hoje ela já faleceu, mas ela fundou um centro de estudos lá em Tel Aviv, Israel. E foi um livro bem interessante, ela não é uma pesquisadora que é muito falada no Brasil, inclusive nós não conseguimos encontrar os livros dela, conseguimos num sebo do Rio de Janeiro e ele é uma preciosidade, assim. Aí, claro que a gente pesquisou também outros autores, né? Mas ela foi alguém desconhecido, pelo menos para nós, e a gente viu a riqueza com que ela já tratava isso lá em 1986, né? Depois nós fomos para a elaboração dos planos de aula, onde o desafio foi construir rotinas de sala de aula que fossem diferentes, criativas, que estimulassem as crianças a pensar, né? A ter esse pensamento criativo e a buscar outras maneiras de fazerem as coisas. E, por fim, nós fomos para a construção do nosso produto virtual, que foi a trilha pedagógica, que eu vou apresentar agora. Então, nós escolhemos para a trilha o terceiro ano do ensino fundamental. O tema da nossa trilha foi as formigas, o formigueiro e os tamanduás.
E para isso nós selecionamos 3 aulas de 80 minutos, né? O nosso foco na trilha era despertar nas crianças o interesse pela leitura, porque a leitura, os livros, eles são um ponto principal nessa questão do pensamento criativo, e também aprimorar a consciência fonológica e depois fortalecer a memória e desenvolver o raciocínio lógico e abstrato. Na nossa primeira aula, nós propomos a leitura do livro Fred, o Papa Formiga, trabalhando então a formação do leitor literário. E após a leitura, nós sugerimos então a interpretação do texto e a busca no dicionário por algumas palavras, para que eles pudessem trazer sentido da história para a própria vida deles. Na segunda aula, nós iniciamos com a construção do sussurrofone. E o sussurrofone ele é uma ferramenta muito interessante, onde o aluno ele fala baixinho, num sussurro, mas ele ouve a voz amplificada. Então, o sussurrofone possibilita a ampliação da consciência fonológica. Depois da construção do sussurrofone, nós fomos para a leitura do texto, onde eles precisam completar com as consoantes, né, um novo formigueiro, onde, com o auxílio do sussurrofone, eles vão identificar se a palavra é com V ou é com F. Por último, a nossa última aula seria matemática, onde a gente foi ver geometria. E, a partir das formas geométricas, nós sugerimos a construção de um tabuleiro do jogo da onça. Porém, como a nossa proposta foi sobre o tamanduá e as formigas, ao invés de ser a onça e os índios, nós propomos o tamanduá e as formigas. Nas considerações finais, a gente revisitou os nossos objetivos, né? E nós vimos que o meio ambiente ele é muito importante para o aprendizado criativo, porque as crianças elas começam a crescer e a ter medo de errar, dos amigos darem risada, delas serem ridículas. Então, o professor precisa propor atividades que os alunos possam experimentar e também dar palavras que encorajem eles a seguir, né? Proporcionando um ambiente em que eles tenham liberdade de criar e segurança de que se não der certo ou se, né, não ficou tão bom, eu vou poder tentar de novo, que eu não vou ser ridicularizado por isso. As estratégias para desenvolver a imaginação e o pensamento criativo nos anos iniciais do ensino fundamental estão em instigar a criança a fazer perguntas, em tornar ela curiosa e não dar as respostas, né, prontas, mas fazer com que ela busque o conhecimento, para que ela queira saber, porque senão, se ela sempre só recebe conhecimento, ela não conhece a alegria de buscar o conhecimento. Trazer também o pensamento interdisciplinar, que é você apresentar um assunto por diversas disciplinas, a contação de história, né, que vai evoluir para a leitura, onde cada aluno vai poder ler, e o uso de jogos e brincadeiras. Sobre as brincadeiras, a gente verificou que ela é muito importante no desenvolvimento da criança, porque ela faz com que o conhecimento e a experiência, eles possam andar juntos, e que a brincadeira e o ensino também. Ela envolve a criança no momento do aprendizado, ela desenvolve a curiosidade, a concentração, né, a persistência, estimulando a criança a resolver problemas de várias formas. Então, os jogos e brincadeiras, eles devem ser utilizados pelo professor com planejamento para atingir os objetivos pedagógicos, né? Temos as nossas referências bibliográficas. E, por fim, encerramos, então, com a frase de Albert Einstein, né? Onde ele diz que a imaginação ela é mais importante que o conhecimento. Que o conhecimento ele é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso e dando origem à evolução. Né? O conhecimento que ele é passado nas escolas tradicionais, se você só ensinar a criança um determinado assunto, esse assunto vai se esgotar. Mas se você ensinar ela a pensar, se você ensinar ela a imaginar coisas além daquilo do assunto que você está ensinando, não tem mais limites, ela pode imaginar a partir de qualquer coisa, e aí nós vamos ter progresso e evolução. Seria isso, muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, obrigada.